Você já ouviu falar em ciências atuariais? Parece uma coisa muito difícil e é mesmo. Nós estamos aqui com o professor Leonardo da Unifal, que dá aula de ciências atuariais lá. Ele é um dos 30 mestres em ciências atuariais que existem no país. Ele esteve hoje na Câmara falando para nós, dentro do simpósio Desafios da Gestão Pública, sobre regime próprio de previdência. Mas, na verdade, ele acabou falando muito mais sobre ciências atuariais. O que é isso, esse bicho? É um tipo de profissional que atua com gestão de risco, principalmente em saúde, previdência e seguros. Quer dizer, nós vamos conversar com ele aqui um pouquinho sobre como viver num mundo cheio de riscos. Quer dizer, como se programar diante de tantos riscos, especialmente para nos mantermos com uma possibilidade de uma previdência, de um seguro e com saúde, assegurados para o futuro. É um prazer estar aqui, queria agradecer a oportunidade, estou à disposição para maior esclarecimento dessa ciência, que ainda não é conhecida, mas que eu acho que, tendo em vista aí a reforma da Previdência, talvez a gente comece a ouvir falar mais desse profissional. Como viver num mundo cheio de riscos? O risco ele é inerente, né, do ser humano, né? Se for pensar do próprio planeta Terra nesse universo, não tem como a gente não pensar no risco. Normalmente a gestão de risco que o Estado e que a gente pode antecipar, ele está ligado a eventos inesperados como o óbito, e aí se planeja, seja com seguro de vida, por exemplo. No caso do seguro de veículo, que tem um impacto financeiro, se o veículo for roubado, furtado, a população compra um seguro para estar protegida. E o próprio sistema de saúde e previdência, a previdência está protegendo a gente de uma idade avançada em que a gente não consegue mais produzir, a gente precisa de recursos financeiros. E no caso da saúde, quando a gente adoece e os custos eles aumentam muito e sozinho talvez a gente não conseguia passar por esse período em que a gente sofreu alguma doença ou algum acidente. Então, para isso tudo, a gente trabalha, o atuário ele mensura o risco e ele divide esse risco usando o princípio de mutualismo, basicamente, para a gente conseguir, para a população junta conseguir gerenciar esse risco, passar por esse risco sem muitos transtornos, em especial sobre a perspectiva financeira. Princípio de mutualismo? Do mutualismo. Qual que é a ideia do mutualismo? Que ela é mais clara no seguro e ela não é tão clara no sistema de previdência. No seguro de veículo, para a conta funcionar, para a conta fechar, você tem que ter um grupo de pessoas que não vai bater o carro, não vai ter o carro roubado, e o dinheiro dessas pessoas será utilizado para custear aquelas pessoas que sofreram algum sinistro, que o carro bateu, que o carro foi roubado e que ele teve um prejuízo com esse veículo. Então eu preciso também ter mais jovens trabalhando, pagando a previdência. Perfeito. No nosso caso do sistema oficial, o mutualismo ele é entre gerações. O sistema oficial é um regime geral de previdência. Então o jovem hoje ele está financiando o atual aposentado e ele está contando com as novas gerações para financiar a aposentadoria de quem é jovem hoje. Então o mutualismo nesse caso ele acontece entre gerações diferentes. No caso do seguro de veículo e da saúde, ele é dentro de uma mesma geração. São as pessoas que estão ali sujeitas a esse risco e que vão se proteger através de uma instituição seguradora que trabalha com essa ideia de mutualismo. E a ideia de mutualismo é que todo mundo ganha mesmo. No caso do seguro de veículo, ninguém compra um seguro torcendo para ter um carro roubado e receber a indenização. Ele quer comprar o seguro para não utilizar. O sistema de saúde suplementar, o princípio é o mesmo. A gente não compra um plano de saúde torcendo para ter uma doença muito severa e ter um resultado financeiro positivo. A gente não quer usar o plano de saúde e a gente quer, na verdade, ter um gasto maior, porque o risco não é desejado. Mas por que é tão caro o seguro de qualquer bem? Por que é tão caro a saúde suplementar? Você pagar um plano de saúde é muito caro. Isso depende muito do risco a que você está sujeito. Então, por exemplo, no caso de seguro de veículo, depende do modelo do veículo, da cidade que você está. Então, por exemplo, aqui em Três Corações, um seguro de veículo ele tende a ter um custo, em média, menor, por exemplo, que
um veículo de uma grande capital, do Rio de Janeiro, Belo Horizonte, São Paulo. No caso da saúde suplementar, dos planos de saúde, bem como da Previdência, é porque a gente está passando por um processo de envelhecimento da população. E esse é um processo que, a princípio, não tem volta. A princípio, a gente tem vários países que estão no estágio mais avançado que o Brasil de envelhecimento da população, que é você ter um grupo grande de idosos frente à população ativa. Tá? O envelhecimento da população, ele traz, no caso da saúde suplementar, um conjunto de tratamentos ligados a pessoas mais idosas. Se eu tiver uma população que tem muita criança, a operadora ela vai trabalhar mais com doenças que são infecto-contagiosas, ligadas a doenças típicas de jovens e crianças. Quando você pensa no adulto, os procedimentos e as doenças que são mais incidentes no adulto, e em especial no idoso, são doenças crônico-degenerativas que são mais caras e que aumentam o custo dessa operadora. Mas a operadora de saúde também tem outros riscos, são muitos riscos. A gente tem, no caso de seleção adversa, de risco moral, tem uma diversidade de variáveis que podem impactar, aumentando ou diminuindo o custo. Em especial, o envelhecimento da população, o impacto ele vai ser de aumento de custos. E esse impacto também se reflete no sistema de previdência oficial do país. Né? Ele vai aumentar a pressão desse gasto, em especial nessa forma de financiamento do trabalhador que financia o atual aposentado. Leonardo, na verdade, as ciências atuariais elas atuam muito na defesa, na proteção do indivíduo. Então, assim, para a gente finalizar, por favor, dê alguma dica de previdência privada, de como se proteger um pouco para o nosso ouvinte, para quem está escutando e queria alguma dica de previdência. No atuário eu gosto de falar com os meus alunos que a nossa conta aparece no momento em que a pessoa mais precisa, daí a responsabilidade da nossa ciência. De fato, a pessoa se preparar para o futuro, para o incerto, para o envelhecimento e para uma atividade financeira, ela é importante. Então tem várias formas de previdência que a gente pode fazer. Você pode investir seu dinheiro, tá, em vários ativos financeiros que a gente tem. A gente tem ativos financeiros em bancos, que são CDI, CDB, nós temos a própria poupança, né? Nós temos o título público, tem o mercado de ações, imóveis, tudo isso, ou a própria previdência privada. Tá? Então a gente tem a VGBL, PGBL, a gente tem um conjunto de ativos disponíveis no mercado para a população investir e guardar dinheiro. Parece meio complicado falar numa população com uma renda tão baixa como a brasileira, você falar assim, olha, junta dinheiro. Eu gosto de dar o seguinte exemplo. Se você é uma pessoa que paga cheque especial ou você entra no rotativo de cartão de crédito, o tamanho do seu cheque especial e o tamanho do rotativo de cartão de crédito é o tamanho da capacidade que você tem para juntar dinheiro. Se você consegue pagar o rotativo, você consegue juntar dinheiro. Então, essa é uma dica para a pessoa se preparando. Se informe muito. A gente tem muitos sites que falam sobre como investir, canais no YouTube. Você tem informações mesmo especializadas. Se você for no Tesouro, você tem muita informação no site do Tesouro Direto. Você tem um conjunto muito grande de informações que pode ajudar você a procurar tipos de investimento para se preparar para o futuro. Mas assim, nem que seja R$10, R$15, dependendo da capacidade da pessoa, tenta encontrar o seu nível de capacidade e educação financeira. O grande problema do brasileiro, no sentido de se preparar para o futuro, ele está ligado no alto endividamento, que é comum na nossa cultura. Tá? Então, você compra para bens mais caros, isso fica mais claro, que você compra uma casa, leva uma e paga duas. Você compra um carro, você leva um e paga três. Então, se você tiver uma educação financeira e tentar juntar dinheiro, comprar na medida do possível, compra as coisas à vista, administra seu recurso, você vai ter um envelhecimento mais tranquilo, processo de envelhecimento mais tranquilo. Bem, gente, uma dica legal, bacana que o professor Leonardo trouxe é que na Unifal existe o curso de Ciências Atuariais, ligado à economia e administração pública. E ele diz o seguinte, tem muitas vagas e é um curso gratuito, é um curso de graduação em Economia, Administração Pública e Ciências Atuariais. Em 3 anos você faz o curso de bacharel e mais 1 ano e meio você está formado em ciências atuariais. E é uma profissão que tem muito campo de trabalho.
muito carente de profissionais. Essa é uma dica legal que pode ser aproveitada por estudantes ou outras pessoas que querem se reinventar no mercado de trabalho. No mês que vem a gente tem mais desafios da gestão pública. Obrigado, professor Leonardo. Obrigado a você. Eu que agradeço. Obrigado.